Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Marcão. Alegria estar com vocês, hein? Coisa boa. Particularmente, preferi, de minha preferência, estar por aí. Mas eu tenho dado muito trabalho a Marcão, então já não estou indo fisicamente. Gente, a alegria é a gente estar reunidos para o estudo do Evangelho, provando que somos espíritos e que não dependemos da presença física para instrução e para aprimoramento. Joel, só chamar que a gente compartilha aqui, Joel. Vai ser uma alegria imensa. Ô, Marcão, comendo lasanha, que bom, hein? Coisa boa. Joel tá chegando, ele vai fazer a prece pra gente, pessoal. Só um instante. Oi, William, boa noite. Joel, tudo bem? Vou só limpar aqui. Boa noite, irmão. Boa noite a todos e todas. Vamos aproveitar e já fazer uma musiquinha aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui o celular para ver se fica. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Vou tirar isso para cá. Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser canso, ser justo e pobre de espírito sim. Tua palavra me sonda e conta do reino espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me quando que seguir caminhar, que saber contigo. Esse aqui, minha dor, serei um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser.
quero ser manso, santo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço teu pranto, as dores da alma, quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, que seguir caminhar, que saber onde ir. Eis-me aqui, minha dor, sereno, sereno. Que assim seja. Joel, obrigado. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Alegria, Joel, com a gente, hein? Coisa bonita, que coisa legal. Pessoal, o tema que a gente vai falar hoje se chama Ide e Pregai. Na verdade, é um pensamento espírita sobre o que nós estamos vivendo. Dentro de todas as turbulências, todas essas agitações, nos vem uma dúvida, nos vem um pensamento. Para que tudo isso? Para quê? A que eu sou convidado nesse momento tão complexo e tão marcante da sociedade? Então nós começamos a imaginar que a doutrina espírita, por ela ser filosófica, por ela fazer questionamentos, por ela responder a questionamentos, ela nos traria algumas concepções, algumas visões que nos auxiliariam nesse processo. Particularmente, comecei a me perguntar, a questionar de mim qual é o meu papel dentro desse momento atual da humanidade. Eu acho que todos já fizeram, todos vocês já fizeram e obtiveram respostas diferentes ou parecidas com a minha. De que eu tenho um papel. Agora, qual papel? Vamos contextualizar. Vamos tentar trazer um pouco da visão espírita para esse momento. Para que a gente consiga trazer essa visão espírita, a gente precisa entender qual é a visão espírita, certo? Então, o que acontece? A visão espírita, ela vai surgir dentro de algumas publicações de Allan Kardec, de livros que a gente chama de base, é o Pentateuco Espírita, são 5 livros de Allan Kardec, que vai surgir na França, no ano de 1857, que vai trazer maneiras filosóficas, científicas, racionais, de um pensamento que não é original. Olha, o Espiritismo não é original. O Espiritismo é original, mas os pensamentos que ele prega já existem desde sempre. A comunicação com os espíritos, a ideia de reencarnação, a ideia de amor ao próximo, de caridade, existe no ser humano desde quando o mundo é mundo. Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, tendo nós os mesmos atributos de Deus, só que em escala bem menor. Como se a gente tivesse só a semente desses atributos, a gente não tivesse a concepção total, a manifestação real ainda desses atributos que são de Deus. A doutrina espírita, ela é codificada por Allan Kardec, um professor francês, que dentro de um contexto social religioso, ele começa a trazer para cada um de nós pensamentos mais racionais. O que estava acontecendo naquela época? Acontecia que a força religiosa que dominava o pensamento filosófico e científico até então, chega no século XVIII, com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, esse pensamento vai ruir. A força religiosa continua, mas ela não é tão preponderante como sempre foi. Começa-se a surgir ciências, o positivismo de Augusto Comte vai ter uma força muito grande nesse contexto, mas ele começa a virar uma balança pesada para o outro lado.
Quando a religião tinha muita força, a ciência não tinha nenhuma. Vai surgir nesse momento uma força tão grande da ciência que a religião vai pender abaixo. Vão ser comunicados, escritos, provadas teses, mas sempre pela vertente positivista. Ou seja, se eu não conseguir mensurar, se eu não conseguir provar, pesar, ver, tocar, não vale. Tudo que for metafísico, né, que era o que prevalecia antes, já não existe. A gente está entendendo que aí começa a nascer um pensamento crítico do ser humano e não imposto. Era para ser assim, mas a gente vai ver que vai surgir, pois é da natureza humana, uma radicalidade desse outro lado também, do lado da ciência. Então, se não for provado naquele laboratório, não é verdade. Antes era, se não for pela religião, não é verdade. Agora, se não for pela ciência, não é verdade. Há um equilíbrio que vai ser buscado por esse professor francês, Allan Kardec. Qual é a ideia de Kardec? A ideia de Kardec é colocar a ciência e a religião caminhando juntos num pretexto e num propósito filosófico de perguntas e respostas para que a gente consiga, na nossa plenitude, crescer. Essa plenitude é marcada pelo entendimento dessa doutrina de que nós somos espíritos, nós somos uma essência maior do que essa essência material que era provada na ciência positivista. Dentro desse contexto, a gente vai entender que a doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma filosofia e uma religião, que trata deste ser maior que todos nós somos. Marcão confirma bem o que a gente está falando. A religião e a ciência se separam neste período da humanidade. E Kardec, inserido naquele contexto, ele quer fazer uma junção racional das duas partes. Quando a gente fala de filosofia, a gente vai entender que Allan Kardec traz postulados gregos, porque a filosofia vai nascer na Grécia. E desses gregos, um dos maiores é Aristóteles. Aristóteles nos diz da excelência de cada um. Da excelência de cada um. Você tem que fazer o melhor do que você está fazendo. Eu tenho que buscar onde eu faço o melhor para ser. Por que a gente vai lembrar de Aristóteles aqui? Porque dentro desse ide e pregai, nós vamos encontrar qual a nossa maneira de ir e qual a nossa maneira de pregar e o que pregar. Se eu vou pensar na minha excelência, eu tenho que fazer o que for melhor. Dentro da vertente espírita, não é de qualquer jeito. Não é mais de qualquer jeito e não é de uma maneira estourada, radical, nem no fanatismo religioso, nem no fanatismo científico, social, materialista. A doutrina espírita, ela se considera o principal adversário do materialismo. Então a gente vai entender que tudo que for da doutrina espírita, ele tem algo a mais do que isso que a gente consegue pegar e tocar. Certo? Para a gente começar nosso pensamento de hoje, é importante a gente definir isso. Depois nós vamos à passagem evangélica, que está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide e pregai. Essa passagem em Marcos, ela acontece quando Jesus ressuscita, depois da Páscoa, Jesus vai ressuscitar, e quando ele encontra os discípulos, ele vai dar instruções aos discípulos. Por que a gente trouxe Jesus para a conversa? Porque para a doutrina espírita, todo contexto ético e moral de comportamento vem do exemplo de Jesus. Jesus, para a doutrina espírita, é modelo e guia do que nós poderemos fazer. Então, todas as vezes que eu tenho dúvida, todas as vezes que eu tenho perguntas de como fazer, do que fazer, eu me coloco, né, na busca por Jesus. Jesus como meu modelo e guia. O que faria Jesus? Marcão está deixando o tema aí de pregar sempre aí. E eu gostaria de pedir a vocês que quem tiver dúvidas, quem tiver complementos, fiquem totalmente à vontade, viu? Nossa maneira é sempre assim, dialogando, debatendo, e é importante que vocês participem para eu saber se estou conseguindo comunicar o que estou tentando. Nossa ideia é tentar trazer esse pensamento espírita para o momento atual da nossa sociedade, para entender a que eu sou convidado ir e pregar, e para onde ir, como, e pregar o que e como. Lembrando de Marcos 16, nós vamos ver que Jesus convida
esses discípulos a irem. Quem são esses discípulos? Esses discípulos são pescadores, são pessoas simples. Né, que em Mateus capítulo 4, a gente vai ver Jesus andando pelo mar da Galileia a convidar simples pescadores. O que nos remete que as pessoas simples podem ser convidadas ao trabalho com Cristo. Todos nós, simples que somos, também somos filhos de Deus. Para a doutrina espírita não há melhor nem pior. Existem evoluções que é de cada um de nós. E quem de nós sabe onde estamos nessa evolução? Quem sou eu para julgar onde cada um vai estar, pois nem sei em que patamar estou desta caminhada. Estou tentando melhorar, estou tentando trabalhar no que posso para conseguir servir de alguma maneira esse modelo e guia, que é a nossa tentativa. Se a gente for imaginar como Marcos, a gente vai fazer algumas perguntas que é da filosofia espírita. Ide e pregai. Quem vai? Quem vai? E para onde? Mas primeiro vou perguntar, quem vai? Cristo convida para a edificação do reino de Deus. Mas Cristo convida quem? O Marcão falou, Cristo convida. Cristo convida quem? Os apóstolos, sim. Mas os apóstolos nas Escrituras, eles viveram um tempo histórico, num contexto, numa época diferente da nossa. E hoje, trazendo essa reflexão de que todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, todos podemos ser pregadores do Cristo, todos podemos usar essa visão de Jesus como modelo e guia para a nossa caminhada. Jaqueline nos diz que todos nós somos. Isso é muito importante, esse entendimento de todos nós. Pois quem somos nós? Voltamos àquele contexto inicial do que a doutrina espírita entende. Porque se eu for entender quem somos nós, vai mudar muito dependendo da minha visão, do meu entendimento de quem eu sou. Quando João Batista é interrogado quem é ele pelos soldados, lá no capítulo 2 de João, João Batista é interrogado e ele vai dizer, eu não sou o Cristo. Eu sou o João, não sou o Cristo. É muito importante a gente saber quem a gente é e quem a gente não é. Voltamos à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde diz, conhece a ti mesmo. Só que a finalidade da doutrina espírita não é conhecer a si mesmo. O conhece a ti mesmo é uma das ferramentas para a prática do crescimento de nós mesmos. Lembremos a questão 919. Santo Agostinho, quando recebe e dá essa resposta a Allan Kardec, do conhece a ti mesmo, Allan Kardec que recebe, ele vai dizer, mas como? E Santo Agostinho nos traz maneiras práticas desse crescimento no autoconhecimento. Autoconhecimento é uma ferramenta para essa caminhada com Cristo. Não é a caminhada em si. Me autoconhecer, saber quem eu sou e quem não sou, vai fazer com que a minha concepção de mundo traga na realidade se eu sou chamado à caminhada com Jesus. O autoconhecimento é o caminho de nosso crescimento, isso não. É o caminho. Ele, na verdade, é como se fosse o mapa do caminho. É o primeiro passo e é difícil, nos diz Andressa. Ele é o mapa do caminho. A caminhada, a ida, é a prática. É como Santo Agostinho diz, eu revisava os meus atos e depois corrigia o que eu tinha feito. E isso ele vai fazendo. O autoconhecimento é para, a partir daí, amarmos o próximo, nos diz Jaqueline Soares. Bem isso. Primeiro eu preciso me conhecer, saber quem sou, quem não sou. E aí eu pergunto, dentro desse autoconhecimento, eu sou um dos convidados por Jesus para a caminhada? Eu sou um dos convidados a Jesus para a transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Eu sou o convidado de Jesus para a transformação de paredes e cimentos em um lar? Eu sou convidado por Jesus para a união de pessoas de toque de pele
na relação conjugal de amor, de respeito e de carinho? Eu gostaria de responder por vocês, mas não posso. Isso é da opinião de cada um. É importante que a gente tire o coitadismo e o presuncismo. Mas eu acredito, já que estou dando minha opinião, de que todos nós somos, isso Simone, isso Joel, todos somos convidados. Porque partindo do princípio de que todos somos filhos de Deus, de que todos podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, bastando que a gente tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover as montanhas de nossas vidas e fazer um crescimento real. Só que eu não posso dizer a nenhum de vocês o que vocês têm que fazer e como fazer. Só se autoconhecendo, sabendo o que vocês são e o que não são, que vocês entenderão cada um por si, onde são convidados. A gente tem que florescer onde foi plantado. Simples assim. Não adianta eu imaginar que meu sacerdócio será em numa obra de uma obra de caridade, perdão, como Divaldo Franco. O trabalho dele, a missão dele, o convite dele, o chamado dele é em um ambiente. Talvez o meu seja aqui no meu lar, na minha cidade, no meu trabalho. O chamado de Joel, com certeza, passa pela música. Isso eu preciso entender. No meu chamado, nas minhas tendências, estão bem marcados isso. Marcão nos diz que primeiro venho conhecer o meu eu, minhas limitações e onde posso tentar corrigir. E depois derrubar o muro do meu orgulho e da minha vaidade. Selma diz que aí seria fácil se o outro apontasse o caminho. Isso, Rosana, confirma. Por que eu cheguei nesse ponto de alguém apontar, como diz Zica Guimarães? Não é difícil, é desafiador. Mas nós, nas dificuldades, nós preferimos, ao invés de nos desafiarmos e enfrentarmos os desafios, procurar soluções em outros e culpa em outros. Todo esse momento conturbado que a gente está passando, toda hora você vai ver alguém colocando e arrumando um culpado. A gente vai arrumar um culpado para todas as coisas. E a gente vai arrumar a solução fácil. Sabe? As 7 maneiras de ser feliz. As 8 práticas de um homem realmente feliz. Mágica não existe. Kardec vem trazer no livro A Gênese todas as explicações racionais, científicas, filosóficas, espíritas para os milagres de Jesus. E se você for lembrar, recentemente, o Mr. M trazia a revelação de todas as mágicas. Então, se eu for a um centro espírita em busca de alguém que me diga revelações, que me diga prodígios, para que eu reconheça quem eu sou, para que eu saiba a minha caminhada, eu estarei perdendo tempo. Eu estarei me apreendendo, colocando a minha concentração e minha atenção em práticas que não são reais. E a gente faz muito isso. A gente vai, procura uma prática exterior, de fachada, para que a gente reforce em nós o desejo, que o desejo é real, de se melhorar. Muitas das vezes a gente tenta, claro que a gente não tem as ferramentas ainda, né? Mas a gente vai sempre se guiando por outro. É da natureza humana olhar o espelho e ver outra pessoa do que realmente é. É muito fácil a gente olhar para o outro e julgar o que ele está passando, o que ele está sentindo. Marcão vem nos dizer certíssimo, nos acovardamos dentro das nossas imperfeições e fica fácil reconhecer o outro, os nossos desafios. Aí aponto no outro o que eu sou. E aponto também no outro o que eu não sou. E vai virando... tem um filme muito interessante sobre isso que chama Clube da Luta. A gente vai virando uma guerra íntima com nós mesmos. E em muitas das vezes, essa sombra que está escondida vai se revelar no outro. Por medo, por fraqueza e por incapacidade que nós temos. Todos nós. A gente vai chegar num momento desafiador e vai procurar culpados. Quem foi o culpado pelo Covid-19? Quem foi o culpado pela luz que se apagou? E a gente não vai procurar solução. Quando a gente procura solução, a gente vai procurar solução em alguém. A gente vai procurar
solução em pessoas, vai procurar solução exteriormente. Então o que acontece? A gente tem que passar primeiro na busca do conhecimento, claro, mas a doutrina espírita nos diz que nós temos que ir, como falei a Joel, buscando as nossas tendências, a nossa essência. Quando a gente estuda no Espiritismo o esquecimento do passado, a gente vai entender que nós só sabemos na nossa vida o que é necessário. E o que nós sabemos está internalizado, está nas nossas tendências, como diria minha avó, na natureza de cada um. Dentro da observação da minha natureza, de quem eu sou, sem julgamentos, me autoconhecendo. Olha, eu sou malvado em tal ponto, eu sou cruel aqui, eu sou bondoso até aqui, com práticas internas íntimas, não fantásticas, simples, eu posso encontrar o meu caminho. Só assim, me autoconhecendo, é que eu vou encontrar o meu caminho, aí depois eu vou seguir nesse caminho. Para seguir nesse caminho, Jesus vai nos dar algumas dicas. Está dentro do capítulo de Marcos. Vou fazer a leitura. Ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Já é uma dica. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pregar o evangelho. Nosso entendimento curto entende que a prega de evangelho seria simples pregação, imposição de verdades religiosas, científicas, filosóficas, imposição da minha verdade aos outros. Mas não é isso que acontece. Se você reparar na sua prática familiar, você não consegue impor a ninguém suas verdades. Você não consegue impor a um filho de 7, de 8 anos a sua verdade. Você pode passar a sua experiência, mas seguir este caminho depende dele ou não. Marcão nos diz que todos os impactos que ocorrem no orbe, no planeta, é a providência divina nos convidando para refletir e refazermos o caminho certo. Essa percepção, além da providência divina, que é um baita do aprendizado, é a conjugação no nós. Nós, como um ser coletivo que todos somos de verdade. É importante que a gente entenda que, mesmo sendo um ser coletivo, cada um tem o seu caminho. E raras vezes esse caminho será certo, será um caminho reto, será um caminho de portas largas. Na verdade, será um caminho difícil, cheio de montanhas e cheio de portinhas pequenininhas que são esse descobrimento de si mesmo, da nossa busca. Thelmira Cotrim nos fala do livre-arbítrio. E a gelagem está parecendo a linha. O caminho se faz caminhando, o aprender fazendo. E isso é muito importante, tanto do livre-arbítrio, autoconhecimento e do aprender fazendo. Porque os apóstolos eles vão passar por isso. Por mais que eles estivessem em contato com Jesus todos os dias, quando chegam os momentos decisivos, eles vão procurar culpados. Eles vão procurar uma fuga, fugir, negar a Jesus. Eles vão buscar várias maneiras de não enfrentarem aquela realidade. É o que a gente faz. O que eu falo da gente porque o ser humano faz isso de forma natural. Mas quando fala para ir ao evangelho, e isso a Aline sabia, Aline, que era você. Boa noite, sempre, minha amiga. Jesus vai nos dar instruções para pregar esse evangelho. É importante que a gente veja o texto. E ele diz, no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No 17, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E no 18, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Vamos entender que Jesus está dando instruções aos apóstolos. Depois que ele ressuscita, eu faço assim porque para a doutrina espírita a palavra não seria ressuscitar. E quando ele dá essas instruções, ele diz, olha, vocês vão ter vários desafios. Vários desafios, várias lutas. Várias são as necessidades da vida em desafio que a gente precisará
se conectar com Cristo. E ele diz que falando em nome dele, sendo batizado como ele, lembrem, gente, para a doutrina espírita, todas as práticas são mais íntimas do que externas. Então, quando fala batismo para a doutrina espírita, nessa concepção, não é uma prática exterior. E sim o entendimento, a mudança. Quando se fala evangelho, pregar o evangelho, não é impor uma visão, uma verdade. É sim a boa nova, novas verdades do Cristo, que não são impostas, que são aprendidas na escolha, como a gente falou, desse caminho de cada um. Então a gente vai entender que algumas pessoas servem de exemplo para a gente nessa caminhada com Cristo. João Batista, os apóstolos, Paulo de Tarso, são exemplos muito firmes dessa caminhada com Jesus. João vem antes, rompe todo um laço familiar de sacerdócio, que o pai dele, Ananias, era sacerdote, então o filho do sacerdote também teria que ser sacerdote, e ele vai ao deserto, vestir com couro de camelo e comer gafanhotos e mel selvagem, que é a nova tendência de dietas, né? Quem não está conectado, porque esse aprendizado de João era ele quem teria que viver, não era do pai dele. Outro que a gente pode perceber muito de crescimento e enriquecimento é Pedro. Pedro é uma figura ímpar no Evangelho. Pedro passa por toda a luta com Jesus ao lado, sempre firme, sempre forte. E ele é alguém que nega o Cristo no momento mais difícil. E ele poderia ficar se culpando. Ele faz toda uma caminhada de crescimento e Pedro chega a curar sem ter a intenção de curar. Paulo, o imenso propagador. Paulo tem uma coisa muito interessante que eu ia citar agora, Marcão, porque ele é Saulo, perseguidor feroz, e ele se transforma em Paulo. Paulo, o significado da palavra do nome Paulo é pequeno em latim, então ele se apequena, ele recomeça, né? E quem já leu Paulo e Estevão vai ver que ele era muito orgulhoso, e ele vai ter que se apequenar, ele vai ter que recomeçar. E eu acho muito interessante em Paulo, que no momento da entrada de Damasco, quando ele vê Jesus, ele não se arrepende, ele não fica chorando, lamentando o mal que ele fez. Ele é simples e direto e diz: o que queres que eu faça? Ele entende e sabe que ele precisa se esforçar. Então, essa é a maneira como a gente vai. Todos nós vamos. Agora, para ir e como a gente vai, a gente precisa dessa luta. Para ir pregar o evangelho, vai ser com alto entendimento, mas com muita batalha. Vão ser serpentes, vão ser cobras. Não é mais como era antes, né? Mas hoje temos ainda nossas serpentes e as nossas cobras. Já que ele nos diz que ele faz de fato uma comunhão com Cristo. Rosana diz que passa pelo deserto da transformação moral, e Janete completa que uma característica de Paulo é a introspecção. A Aline fala que Saulo, para Paulo, que transformação, que experiência em Damasco. Lembra que a gente está falando que todos estes que a gente está representando somos nós. Quando fala que a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa saber qual o nosso papel. Para onde nós vamos. É importante que a gente tenha uma busca íntima constante, porque para pregar o evangelho, a gente vai pelo mundo todo, então todos nós somos convidados a fazer esse evangelho. Mas o que é evangelizar? É importante que a gente lembre do começo, falando da doutrina espírita, que ela rompe com um laço religioso e científico, mas querendo uni-los. Porque nós precisamos ter a consciência de que nós vamos evangelizar onde a gente já viu que é onde nós formos plantados. Nós temos que florescer onde formos plantados. É esse o nosso ato de evangelização, o lugar de evangelizarmos. Agora, como que nós evangelizamos? Marcão nos diz que precisamos ter a consciência, precisamos parar de tratar nosso período na Terra como um verdadeiro... que precisamos analisarmos e rever nossa participação nessa etapa de viver na Terra. Sim, 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 sim.
Quando a Nailza falou semana passada, se não me engano, para a gente ter bom ânimo, para a gente se animar, parece relativamente otimista demais, perdão. Mas a verdade é essa. Nós temos que entender onde nós podemos florescer. Em nosso lar. Temos que perguntar como estamos semeando, quais são as minhas andanças para chegar ao caminho. Se eu for ver a biografia desses ícones, eu sei a andança deles. Mas e a minha? O vídeo está dando umas pausazinhas. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E de por todo o mundo, toda realização nobre demanda preparo. Um preparo criterioso se trata do evangelho. Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrar a felicidade real. Não só no campo da inteligência, mas também e, acima de tudo, nos domínios do coração. Teu tesouro está onde está o seu coração. Teu tesouro está... Está dando umas travadinhas, Jaqueline, perdão. Mas acredito que ser pelo horário. Toda realização nobre precisa de preparo. Para a doutrina espírita, nos diz que esse preparo depende da minha vontade. Como vencer as nossas más inclinações, nos diz de ter vontade, mas também nos diz há quanto poucos de nós fazemos e temos vontade de mudar. O que eu trago são reflexões, pensamentos para que cada um de nós possamos entender isso. Olha, eu sou um convidado de Deus para a vida e convidado de Jesus para esse planeta. Se eu estou no lugar certo, da maneira certa. Quando a gente estuda o processo reencarnatório, repito, a gente vai saber que a gente está na família certa, no corpo certo, da maneira certa. Quando este crescimento se aproxima, ele é tão forte que ele nos marca de uma maneira que nos dá medo, nos dá pânico, faz com que a gente fuja. Essa fuga, ela vai ser externalizada por conflitos, por agressividade, mas acima de tudo, pela busca de outros que façam por nós o que nós deveríamos fazer. E quando falamos de evangelizar, nós vamos buscar a evangelização de uma forma comum, do conhecimento geral, pensando se é a imposição de uma verdade religiosa, de uma verdade científica ou filosófica a algumas pessoas. E, na verdade, não é. É a busca sua onde você foi plantado, no seu lar, no seu trabalho. Nós somos seres multidimensionais. Eu não sou apenas o William do lar. Eu sou o William do centro espírita, o William do trabalho, da sociedade. E nesses lugares onde estou, eu tenho a mesma missão, de evangelizar. Agora, a forma, ela vai variar conforme o público. Vocês estão entendendo? De que a maneira de evangelizar, eu tenho que buscar uma forma de que aquele público me entenda. O que é que nós estamos falando? Ide e pregai. Pregar como? Fazer o quê? Pregar com amor. Independente do que a gente faça, a gente tem que fazer com amor. E quando falo com amor, não é o amor romântico, é o amor da vontade, dando o melhor de cada um de nós. Quando eu faço com todas as minhas forças, eu faço com amor. Então, a busca que eu tenho na minha prática religiosa, por exemplo, eu estou fazendo com amor, ou estou fazendo de fachada, com aparências, com instrumentalização apropriada, mas sem a minha entrega total? Marcão nos diz que às vezes somos tímidos, podemos menos tímidos para propagar e vivenciar. Já que ele nos diz para sermos benevolentes. Eu pergunto da questão do amor, porque será que nós estamos fazendo o nosso máximo? Porque Jesus
e a pé. Jesus fez o possível, Jesus foi até o ponto de entregar sua própria vida física por uma ideia. Não estou convidando ninguém a deixar a sua vida física por uma ideia. A Rosa nos diz que o evangelho é a semente viva do amor, e a Aline nos fala que Jesus falava com pastores, pescadores, conforme seu entendimento. Assim eram suas palavras, e isso, Aline. Ele conseguia evangelizar onde ele estivesse, porque ele se adaptava ao meio. Nós, o que fazemos, queremos que todos se adaptem ao nosso umbigo, para que a gente passe a nossa vaidade, a gente passe a nossa fraqueza em forma de afirmação imposta. Mas a ideia é diferente. A ideia é que a gente consiga, na nossa prática diária, sermos verdadeiros. Será, por exemplo, nós espíritas, somos verdadeiros no centro espírita? Ou nós estamos preocupados como as outras pessoas nos veem? Porque se eu sou convidado a pregar, a ir e pregar o evangelho no centro espírita, eu não estou ali para impor questões do livro dos Espíritos, impor ideias de Allan Kardec. As ideias de Allan Kardec não precisam que eu as imponha, que eu as defenda. Elas se defendem. Pede algo de mim. E quando pedir algo de mim, se fala do Evangelho, tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Porque senão, eu estarei mentindo. Eu estarei me apegando em aparências e elas vão ruir porque a matéria é transitória. Nos diz a lei da física, né? Tudo vai cair, né? As maçãs que caem, as maçãs do rosto, os cabelos, tudo isso. Então, muitos de nossos relacionamentos em família, eles são pautados por aparências, pela busca de sermos quem nós não somos, mas eles não têm nada do Evangelho do Cristo, da vivência verdadeira de algo nobre, e sim de imposição das verdades de cada um. Isso é muito importante que a gente consiga delimitar, separar aqui, para que a gente saiba como e para quem nós vamos pregar esse evangelho. Porque se eu sou convidado a ir pregar, a primeira coisa que eu perguntaria a Jesus, para quem? Vou pregar para quem? E ele nos diz, para todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Caramba! É puxado. Porque é uma ordem e tanto. A toda criatura vem me dizer que eu tenho que pregar a pessoas diferentes de mim. A pessoas que não vão concordar comigo. A pessoas que serão agressivas, violentas, maldosas, mentirosas. E lembrem que a gente está falando que pregar o evangelho é a vivência do dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa. Então, no meu dia a dia, eu vou dar de cara com essas pessoas. Eu preciso me autoconhecer para que quando eu der de frente com alguém maldoso, eu não me torne maldoso também. Mas tem que ser verdadeiro. Porque vão ter momentos que eu vou precisar ser maldoso. Vou precisar ser atencioso e malicioso como as serpentes, manso como as pombas, mas esperto como as serpentes. São instruções do mestre. Eu preciso estar concentrado na minha missão. Se eu não estiver concentrado na minha missão, eu vou perder tempo com distrações que a sociedade me mostra e que eu aceito. Não posso culpar a sociedade. Aí eu vou perder tempo com futilidades, com mentiras, aceitando-as com prazeres efêmeros e irreais. Eu falo irreais porque se são materiais, apenas materiais, eles vão terminar, eles vão acabar. Né? Eu sempre faço uma analogia com o celular. Ele nos parece tão real, né? E ele é matéria. Então, se eu jogar ele no chão e quebrar, ele já não existe. Mas este ser que vos fala, por mais insignificante que seja, por mais que esse corpo também seja descartado, eu ainda existo. Eu sou real por isso. E cada um de nós assim o é. Então vamos pensar comigo. Como? Por quê? Me ajudem. Como pregar o Evangelho do Cristo
o Evangelho, a Boa Nova, no nosso dia a dia. Vocês podem usar palavrinhas curtas, cada um, usar um adjetivo que marcaria, que vocês colocariam na camisa quando saíssem para pregar o Evangelho do Cristo. O que cada um de nós pregaria como palavra-chave para a nossa evangelização, onde quer que nós estejamos? A nossa ideia é que a gente consiga dividir esses pensamentos. Como eu falei, a minha verdade é diferente da verdade de vocês. A Aline nos fala que ela colocaria amor. Rosana, perdão. Simone, amor. Selma, respeito. Marcão, vivenciar. A G ama respeito. Marlete, humildade. Theo, mira, amor. A Lena nos fala de amor. Para a doutrina espírita, a maneira da gente propagar na nossa prática tudo que nós aprendemos, tudo que nos modifique, nos faça melhor, é a caridade. Aí a doutrina espírita usa: fora da caridade não há salvação. E quando juntos, boa noite, Mateus, meu irmão, tamo junto. E quando juntos a gente pensar sobre o que isso quer dizer, sabedoria para Elisângela, já que ele nos fala de amando para conhecer. Estou completando o que as pessoas colocariam nas camisas, os que levariam para frente de batalha a frase: quando a gente fala desse crescimento, de que fora da caridade não há salvação, é a maneira, a caridade seria a maneira de eu externalizar todo esse evangelho. Só que, ao longo do tempo, por sermos nós tão materiais como somos, até a caridade nós materializamos. Até a caridade, que seria o ápice da prática evangélica de cada um de nós, dessa pregação nossa, seria a caridade, nós estamos materializando. Não estou dizendo que a gente não possa fazer assistência material aos nossos irmãos. Não só podemos, como devemos. Lei de Sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos no mundo para um auxiliar o outro, completando o que o outro não tem para a nossa evolução. E digo a vocês, quem sai de si para ir auxiliar alguém, mesmo materialmente, também cresce muito. Muito, vocês não têm ideia, ou têm ideia, né, na verdade. Então, essa caridade, ela chega a ser o ponto-chave. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. É a forma de caridade. Benevolência para com todos. Fazer o bem sem olhar a quem. Indulgência a imperfeições alheias, aos erros dos outros, né? Que a gente tem mania de ver um cisco no olho do outro e não ver a trave que está no nosso. Caridade está na moda, é. A gente fala que a caridade está na moda, mas essa caridade materializada está na moda. A caridade que a gente está falando de fazer o bem a todos, que é nessa prática do evangelho de pregar a todos, independente de quem seja. A gente é muito bom para dar coisas, mas se alguém discordou do meu partido, do meu time de futebol, da minha religião, já era. Já era. A gente não aceita as imperfeições dos outros. Olha, fulano é muito bom, muito legal. Mas, aí quando eu falo mais, é que a pessoa vai falar o que ela pensa de verdade. A Natividade Vinícius nos diz que é o puro amor de Cristo. Rosana fala, lembra do BIP, benevolência e indulgência. E perdão das ofensas. Gente, nós temos que superar as nossas mágoas. Nós temos que superar as nossas limitações. É a caridade moral, como nos diz Jaqueline, que é o BIP que Rosana falou. O que é que a gente está falando? Dentro dessa caridade, ela não está na moda. A caridade, como entendia Jesus Cristo, deste BIP, benevolência, indulgência e perdão. Essa caridade moral que Zica nos fala, não está na moda, muito ao contrário, está em extinção em nosso planeta. Nós não encontramos atualmente, mesmo num momento tão difícil, quem de nós
Não respeite a opinião do outro, por mais insensata que ela pareça. Quem de nós não se defenda a ofensas? Ah, mas eu tenho que... Você está dizendo, William, que eu tenho que aceitar o que me falam? Não, na verdade não é isso. Não tenho que aceitar a ofensa, não. Mas eu não posso perder o meu foco de evangelização. Se a minha evangelização são os meus filhos e a minha esposa, eu tenho que ter o foco da minha prática diária neles. Não é ficar cego. Foco não nos diz de venda, mas sim de metas, de objetivos. Dentro dessa caridade, eu não me distraio com as percepções, porque há na minha prática algo verdadeiro de busca. Como? Como fazer essa prática de caridade real? Selma nos fala que é difícil, muito difícil, Selma. Muito difícil. Mas, se Deus nos permitiu estarmos aqui agora, Ele sabe mais do que nós, né? Ele sabe muito mais do que a gente. E Ele tem total confiança nas nossas capacidades. Basta que a gente use das ferramentas para enfrentar esse desafio, como nos disse Simone, para a gente enfrentar esses desafios de frente. As condições sociais que o planeta vive hoje nos impõem reflexões. Nos impõem reflexões, não fugas. Dentro dessas reflexões, nós faremos escolhas, que é a busca por como fazer essa pregação do Evangelho. Estas escolhas vão marcar a nossa intimidade a tal ponto de que a gente consiga externalizar em práticas diárias este caminho. As minhas verdades serão ditas pelas minhas escolhas práticas, em atos, e não de palavras. Marcão nos diz, não podemos aceitar o que nos impõe. Porém, se colocar na prática o que o Mestre Jesus vem nos convidando a vivenciar, sem dúvida, é a melhor resposta. Sim, Marcão, em certa parte, está certíssimo. Mas eu vou pegar esse texto dele e fazer uma reflexão maior. Quando ele nos fala a melhor resposta, eu pergunto a melhor resposta para quem? E a melhor resposta será como? Porque a minha resposta é diferente da sua, a sua é diferente da de Mateus, que é diferente da de Selma, da de Rosana. Dentro das nossas concepções, do nosso compromisso com Cristo, que nos absorveu a esse planeta Terra, nos impõe uma melhora reflexiva, mas ele busca a nossa conduta, para que a gente rompa com esse laço social de hipocrisia e de agressividade. O que a gente vê hoje na nossa sociedade, mesmo no meio espírita, é hipocrisia e agressividade. Nós vemos pessoas maltratando outras, não é o seu caso, eu sei da sua bondade, meu amigo, muito, muito mesmo, mas é da nossa natureza humana esse rebate. Sabe, aqui a gente tem vivido contextos críticos dentro de famílias conhecidas, da nossa família, em debates sociais que não trazem nada do prático de melhora. E é importante que a gente perceba isso para que a gente não leve a instituição espírita, a gente não leve a nosso lar, ao nosso trabalho, esses desafios de forma tão melindrosa. A gente precisa se reconhecer enquanto agentes do Cristo, independente da vertente religiosa. Nós temos que nos reconhecer enquanto evangelizadores. Pois em toda a nossa prática, a gente acaba evangelizando alguém de alguma forma. Quando você posta fotos de atividade física, como é o seu caso, fotos, mensagens de estímulo, mensagens de estudo, arte, você estimula as pessoas ao crescimento. Os debates políticos, eles são importantes. Simone está falando de debate político. A arte, né, a religião, eles são importantes, sim. Mas são todos ferramentas. E todas as ferramentas são neutras. Uma faca é neutra, um carro é neutro, ele não é bom nem ruim.
A política não é boa nem ruim. A religião não é boa nem ruim. A minha conduta, imposta a este fator neutro, é quem vai fazer a diferença. E me reconhecendo como, né, filho de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que colocar algo de sagrado, de amoroso, buscando uma perfeição nas minhas práticas. Quando eu vou usar uma faca, eu posso usar ela para comida ou para um crime. A minha escolha é para fazer comida. Quando eu vou usar um instrumento musical, eu posso usar ele para elevar ou para gerar agressões. Eu posso usar como eu quiser. Eu entendi, Simone. Ela falou do embate por causa da política. Sim, esses embates, eu aproveitei a deixa do comentário. Esses embates são importantes, sim, mas o que eu estou questionando é se ele está ajudando, na minha visão, na minha vida, nas minhas respostas, como disse Marcão, se ele está trazendo algo de evangelizador, ou se ele está trazendo algo só meu, da minha imposição. Quando a gente é convidado a pregar, Humberto de Campos nos fala isso, no Luz Acima, no capítulo 45. Francisco de Assis também fala de que, se necessário, a gente use palavras. Porque a maneira melhor da gente pregar é com as nossas atitudes. Então a reflexão da noite fica em cima disso. Todos nós somos convidados a pregar em busca de sermos melhores no hoje, em busca de sermos melhores na nossa prática diária. Eu queria que todos nós entendêssemos que ser cristão, ser de qualquer religião, depende da nossa prática. A prática de evangelizar não quer dizer uma prática só religiosa, quer dizer de uma prática real da nossa vida, uma prática verdadeira, que nos eleve e que eleve toda a nossa sociedade, todo o contexto social, para que a gente possa crescer. É interessantíssimo que a gente faça a reflexão de quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, quem são os que vão ser evangelizados por mim, qual é o meu papel em cada setor que eu estou inserido. Na atividade, Vinícius fala que creio que o crescimento espiritual vem de valores e princípios que nos molda para termos amor ao próximo. Jaqueline nos fala que as atitudes são melhores que as palavras. E Marcão fala que essa busca tem que ser constante. Sim, todos estão certíssimos. E a Aline vem dizer que agir muito e, quando necessário, usar palavras. Porque é o nosso exemplo quem educa, é o exemplo quem arrasta. E para que a gente faça melhor, façamos como Aristóteles nos disse. Que a gente reconheça onde nós podemos ser excelentes. Se a minha natureza é de músico, como é a de Joel, que ele busque na música dar o seu melhor. Se a minha natureza me impõe dentro de minha família, que esta família tenha muito do evangelho que eu propago. Porque só se reconhece a árvore pelos frutos. De que adianta a gente pregar tantas palavras, tantas teorias, ter um instrumento magnífico como é a doutrina espírita, se na nossa prática a gente não tenha verdade, a gente não tenha esforço. Então, a reflexão nossa desta noite é para que a gente consiga entender que somos filhos de Deus, né? A gente busque toda a nossa excelência, nosso trabalho, como está nos dizendo na Ilza, e que a gente consiga florescer, que a gente consiga dar muito mais de nós. Que a gente consiga dar muito mais do nosso lado musical, que a gente consiga dar muito mais do nosso lado familiar, do nosso lado religioso. Que a gente cresça. Eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões e que essas reflexões façam bem a vocês como fez para mim. O tempo deve estar acabando e ele encerra sozinho. Tem que deixar tempo para a gente fazer uma prece final, né? Então, fico à disposição de vocês. O Joel vai fazer a prece final, Marcão, como vai ser? Tá acabando o tempo. A gente volta para fazer a prece final